cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Vou ler novamente, Atos 12, versículo 6. E quando Herodes estava para fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com as duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Glória a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa a Tua palavra, meu Deus. Abençoa cada um de nós que estamos aqui na Tua presença, Pai eterno. Abençoa também aqueles que vão assistir esse vídeo. Fica conosco, Pai eterno. Nossa, que toda honra e glória dada somente a Ti, eu te peço em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, os irmãos sabem que depois de Jesus Cristo, ali de ter ressuscitado ali no terceiro dia, Ele foi aos seus discípulos e enviou de dois em dois ali eles para pregar o Evangelho a toda a criatura, porque todo aquele que crê em Jesus será salvo, e aquele que não crê em Jesus, não for batizado, não será salvo. E naquela época, irmãos, não veio mudar também nos dias de hoje, porque naquela época os discípulos eram perseguidos por pregar a palavra de Deus. Hoje em nosso país, nós temos a livre e a oportunidade de ir nas ruas, de pregar nas praças, de pregar nas igrejas, mas os irmãos sabem que há países que não podem carregar a Bíblia, não podem falar o nome de Jesus, porque essas pessoas seriam mortas. Mas graças ao nosso bom Deus, hoje Deus dá essa grande oportunidade para cada um de nós. Abrir nossas bocas, louvar a Deus e abrir as nossas Bíblias e ler a sua palavra. Mas vai chegar um dia, irmãos, está escrito que Jesus vai abreviar os dias. Ele vai ter que nos levar desse planeta Terra, porque os dias vão se apertar cada dia mais, irmãos. Hoje nós temos a livre e a grande oportunidade de levar a palavra para todos, mas vai chegar um dia, irmãos, que as coisas vão se apertar para cada um de nós. E se Jesus não voltar, nós irmãos que estamos na igreja, firmes com Deus, dependendo das coisas que vão acontecer nesse mundo, a perseguição vai vir até chegar a nós. E o nosso Deus, irmãos, Ele vai ter que tirar nós daqui dessa terra. Porque as coisas vão apertar muito, irmãos. Muito, muito. E vai ser perigoso nós estarmos assim, ser tirados da presença de Deus, se Deus não intervirmos. Que as coisas vão ficar tão feias que aqueles que estão dentro da igreja vão ser perseguidos e vão ter que escolher Jesus ou o mundo. Mas glória a Deus, hoje nós preferimos estar na presença desse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Amém. A perseguição dos discípulos de Jesus, irmãos, era constante. Herodes ali com o seu poder, com a sua agilidade de política, ele mandava prender muitos discípulos de Jesus. Mas os discípulos eram presos, mas Deus enviava o anjo de Deus e tirava eles das prisões. Mas Herodes, irmãos, ele chegou a conseguir ali a matar o discípulo Tiago à espada. E matando Tiago à espada, a fama de Herodes, irmãos, ela continuava. E Herodes, irmãos, para ali querer agradar os judeus, agradar ali as pessoas, porque naquele ano, naqueles momentos de política, Herodes estaria ali perseguindo os cristãos. Tiago, o apóstolo Tiago, foi morto. E Herodes, irmãos, ali com seu poder, ele queria ali perseguir e ir atrás, prender o apóstolo Pedro. Mas
nós sabemos que os discípulos de Jesus, irmãos, eles eram perigosos, porque eles levavam a mensagem de Jesus para as pessoas. Nós, irmãos, nós também somos pessoas perigosas também, porque nós levamos a palavra de Deus a todos. A palavra de Deus não fica só dentro dos nossos corações. Nós passamos a mensagem para o nosso ente querido, nós passamos a mensagem de Jesus para aqueles que estão na rua, pregamos o folhetinho, nossos parentes, irmãos, familiares, nós falamos de Jesus para as pessoas. E o Espírito Santo de Deus, Ele que vai convencer as pessoas de ir para a igreja e adorar esse Deus em espírito e em verdade. E eu ouço dizer para a igreja, para todos os irmãos, nós temos um que é mais que vencedor entre nós, irmãos. Aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o mais perigoso neste mundo, irmãos, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. E Ele está aqui em nosso meio, irmãos, para ouvir as nossas orações e ouvir nossos pedidos. E assim Jesus vai nos abençoar, porque Jesus está ao nosso meio, irmãos, pronto para ouvir a nossa petição, os nossos pedidos, e através da nossa fé, crendo que Jesus, irmãos, está entre nós e vai nos abençoar, e abençoar essa casa de oração para todos os povos, abençoando aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Jesus está aqui conosco, irmãos. Por isso estamos alegres na presença desse Deus que criou os céus e a terra e o mar. Herodes, irmãos, manda prender o apóstolo Pedro. E ali, chegando ali diante do apóstolo Pedro, Herodes manda muitos soldados para lhe prender Pedro. E a palavra de Deus fala que os soldados prendem Pedro, o leva para uma prisão, ali uma prisão que nunca ninguém teria ali escapado, uma prisão máxima, que onde pessoas eram presas e nunca conseguiriam escapar daquele lugar. Herodes manda quatro soldados de 6 em 6 horas para vigiar Pedro. Colocam correntes nas mãos de Pedro, irmãos. Prende ele, 2 soldados do lado dele e 2 soldados do lado de fora, para vigiar Pedro. Porque Herodes, irmãos, queria matar o apóstolo Pedro. E não naquele dia, mas depois de 7 dias depois da Páscoa, onde no 7º dia Herodes ali iria matar Pedro. Aleluia. Mas o versículo eu li para os irmãos lembrarem. Pedro do lado de 2 soldados, 2, com as mãos, com correntes nas mãos, preso. Mas o apóstolo Pedro, irmãos, preso ali, durante esses dias, irmãos, a palavra de Deus fala que Pedro, irmãos, estava ali normal, não estava ali nervoso, não estava ali preocupado, triste por ter matado o apóstolo Tiago, mas Pedro, irmãos, estava ali firme com o nosso Deus, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, preso naquela cadeia, irmãos, ali quase seminu, naquele frio. Mas Pedro, irmãos, como li para os irmãos agora há pouco, Pedro, irmãos, ele não estava preocupado ali por estar preso. A palavra de Deus fala que ele chegou a dormir, dormindo ali dentro daquela prisão, ao lado de 2 soldados, roncando ali, dormindo ali, alegre, por saber que ele estava sendo preso por pregar a palavra de Deus. Amém. Por que, irmãos, que ele estava dormindo? Porque ele não estava preocupado,
porque ele sabia que um dia ele viu Jesus, olho no olho, ressuscitado, depois de morrer naquela cruz, irmãos. Pedro viu Jesus curar muitas pessoas, irmãos, fazer grandes milagres, e até fez ele andar sobre as águas. Pedro não estava nem preocupado, nem nervoso, ele estava ali alegre, até chegou a dormir no meio daqueles dois soldados. E hoje Deus nos fala essa noite para cada um de nós, irmãos. Não se preocupe com os seus problemas, da sua doença, o que está acontecendo na sua vida hoje. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, irmãos, porque Deus está no controle de tudo. Amém. Durma em paz. Ao chegar à noite, durmam em paz, porque o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Lembre do apóstolo Pedro, preso ali, ele chegou a dormir, nem preocupado com o que estava acontecendo com ele ali, nem no dia de amanhã que ele estava para ser morto. Ele dormia em paz. Por isso, entregue os seus problemas, a sua ansiedade aos pés de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Creia que Ele é poderoso em obras, que resolve o seu problema, que te cura e te abençoa. Eu poderia passar a noite inteira falando os grandes milagres que Deus fez na minha vida, e pode fazer nas suas vidas também. Jesus, irmãos, é poderoso. Basta o homem entregar a sua vida para Jesus Cristo, obedecer às suas leis e seus mandamentos, crendo que Jesus salva e liberta o pecador e vai levar para o céu por toda a eternidade, estar com Deus, irmãos. Jesus Cristo é poderoso em obras, irmãos. Não se preocupe, irmãos. Entregue os seus problemas para Jesus Cristo, porque para nós é impossível resolver o nosso problema, irmãos. Nós pensamos que nós não vamos conseguir solucionar os nossos problemas, mas Deus, o Deus que tudo que é possível, Ele resolve tudo, irmãos. Tudo na nossa vida. Não se entristeça, não passem a noite sem dormir, o dia preocupado. Entregue os seus problemas para Jesus. Abra as suas bocas de joelho dentro do seu quarto e peçam as bênçãos de Deus para as suas vidas. Que Ele, irmãos, Ele é poderoso em obras e Ele vai nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. O apóstolo Pedro, irmãos, preso ali entre duas correntes ali nas suas mãos. Dois guardas, um do lado, dois soldados do lado, o vigiando, dois do lado de fora, um portão ali de ferro na frente. Herodes ali no seu pensamento, pensando que no sétimo dia depois da Páscoa iria matar o apóstolo Pedro, irmãos, e ser ali mais famoso. Mas Deus não está no controle de tudo. Deus ama os seus que levam a palavra de Deus, irmãos. Por isso ali preso, irmãos, entre duas cadeias, com corrente nas mãos, Pedro, irmãos, ali naquele momento ele vê uma grande luz, irmãos, uma grande luz dentro daquela prisão. E essa luz, ele vê um grande anjo, irmãos, um grande anjo na sua frente. E o anjo fala para ele: Pedro, levante-se, coloque as suas vestes, Pedro, coloque as suas sandálias, Pedro, e também coloque a sua capa, Pedro. O anjo tão calmo, irmãos, falando para Pedro, no momento que Pedro estava ali preso. E naquele momento era de fazer tudo correndo, porque para soltar o homem tinha que ser tudo às pressas. Mas o anjo com calma
fala para Pedro, irmãos, se vestir, colocar suas sandálias, colocar a sua capa com calma. O porquê? Porque Deus, irmão, estava com o controle de tudo. Deus enviaria um anjo, irmãos, para fazer as coisas bem certinho na vida de Pedro. E é por isso que também Deus, irmãos, Ele envia anjos ao nosso derredor. E Ele faz tudo certinho também em nossas vidas. Tudo. Às vezes nós pensamos que as coisas estão demorando para acontecer em nossas vidas. Mas Deus, irmãos, Ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Ele pega o nosso problema e vai resolvendo devagarzinho. Às vezes Ele vai até nos testando na nossa vida. Vai querendo fazer que nós abrimos nossas bocas, não murmuremos, falando só de coisas boas, porque Deus não se agrada daquele que murmura, que começa a falar mal das coisas de Deus, mal das coisas do mundo, mal das pessoas. Deus não se agrada, irmãos, porque Deus, Ele quer que nós façamos as coisas bem devagarzinho, com sabedoria. Por isso que o anjo ele fala com calma com Pedro. E Deus, irmãos, Ele está fazendo tudo na nossa vida a partir desse momento. Porque a partir dessa noite, a partir do dia de amanhã, Deus, irmãos, devagarzinho, com carinho, Ele vai resolver os nossos problemas. Assim foi com Pedro, irmãos. Ele pediu para ele se preparar. Pegou Pedro, e naquele momento as cadeias, as correntes se partiram, se abriram das mãos de Pedro, irmãos. E o anjo do Senhor Jesus chamou Pedro: segue-me, Pedro. E Pedro, já ali livre, irmãos, começou a seguir o anjo do Senhor. E Pedro olhando, irmãos, pensando que era um sonho, que era uma visão naquele momento, os guardas ali de prontidão, não vendo nada, e Pedro andando no meio deles, os guardas ali parados, não vendo nada. Ele começa a seguir o anjo, e aquela porta grande de ferro, no estalar de dedo, ela é aberta. Pedro sai e já está ali na rua, pronto para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E naquele momento que Pedro está ali na rua, irmãos, o anjo do Senhor desaparece. E Pedro vê que não foi uma visão, porque ele viu que o anjo do Senhor Jesus o livrou da prisão, das mãos de Herodes. Porque Deus, irmãos, estava no controle, está no controle até nos dias de hoje da nossa vida e dos seus que levam a sua palavra de Deus, irmãos. Fiquem firmes na igreja, irmãos. Venham na igreja, usem a oportunidade, leiam o salmo aqui na frente. Não fiquem de bocas fechadas durante o culto. Às vezes eu fico triste quando a pessoa ela vem aqui sobe aqui no púlpito, fica pedindo para a igreja da glória a Deus, aleluia. E quando ela senta aqui na cadeira, ela fica quieta, com a boca fechada. Eu fico triste, irmãos. E eu sinto também que o nosso Deus, Ele fica também triste, irmãos. Porque Deus quer que nós abrimos nossas bocas dentro da igreja, lemos a palavra dele aqui, lendo salmos aqui na frente, pregando o Evangelho e dando glória a Deus, a palavra do irmão, a mensagem do irmão, aleluia, abençoa Deus, abençoe o culto, abençoa a palavra. Deus Ele quer isso de cada um de nós, irmãos. Quer que nós não ficamos parados com boca fechada, porque Deus, irmãos, Ele quer que nós agirmos, e se nós honrarmos esse Deus, Deus vai nos honrar, irmãos. Em nome de Jesus, irmãos. 32 anos na presença de Deus, irmãos, honrando esse Deus, irmãos, e Deus tem me honrado, irmãos, com cura e bênçãos na minha vida, irmãos. Eu sei que Ele pode também curar, também te abençoar também, irmãos, te livrar desse problema e derramar chuva de bênção nas suas vidas, nos seus lares, nos seus empregos, irmãos. Deus é poderoso, irmãos. Pedro ali na rua, irmãos, ali solto da prisão, daquela prisão máxima,
pensando, irmãos, que as pessoas já estavam ali numa casa, numa mansão, irmãos, orando por o apóstolo Pedro, porque tinha sido ali preso por Herodes, irmãos. Muitas pessoas em oração numa casa, orando ali por o apóstolo Pedro, triste por Herodes ter matado o apóstolo João, irmãos. Mas aquelas pessoas, durante aqueles 6 dias, irmãos, oravam dia e noite para o apóstolo Pedro, irmãos. E o anjo do Senhor, irmãos, foi e tirou Pedro da prisão, através das orações daquelas pessoas dentro de uma casa, irmãos. Por isso a igreja tem que continuar orando. Nós temos que continuar orando, porque as bênçãos vão chegar na nossa vida, irmãos. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, irmãos. Pedro ali alegre, solto da prisão, ele vai direto para essa casa, irmãos, onde pessoas ali já estavam ali orando por Pedro, para Pedro sair da prisão. E Pedro chega nessa casa, bate nessa porta, irmãos. Vem uma menina ali chamada Rod, abre ali a janelinha da porta e olha e vê o apóstolo Pedro já solto, irmãos, na frente da porta daquela casa, onde inúmeras pessoas estavam orando para que Deus libertasse Pedro da prisão, irmãos. E a menina sai correndo e vai ali junto daquelas pessoas orando e diz: parem de orar, porque Pedro está ali na porta. E as pessoas, irmãos, orando para o apóstolo Pedro, não acreditam na menina. Você está fora de si, menina. E continua orando. Mas a menina, ela consiste de falar: Pedro está lá fora. E as pessoas, irmãos, não acreditando que Pedro estava lá fora, e orando para Deus libertar Pedro da prisão. Eu me lembro de uma vez um pastor falar que uma igreja se encheu para orar, porque havia 2, 3 meses que não chovia, e a igreja inteira se colocou de joelho para orar para que Deus mandasse chuva para aquela cidade. Mas uma pessoa só, uma senhora, estava ali como um guarda-chuva. E elas perguntaram para essa senhora: por que você está trazendo guarda-chuva para a igreja? Não está nem chovendo. Mas ela falou: mas nós não estamos aqui para orar para que Deus desça chuva. Eu trouxe o meu guarda-chuva, porque eu creio que vai chover. Nós assim, irmãos, nós somos assim. Quando nós viemos para a igreja, nós temos que crer que Jesus vai nos curar, vai curar a nossa família, vai abrir a porta de emprego. Nós temos que ter fé, irmãos, fé que Deus vai realizar e resolver os nossos problemas. Não temos que vir na igreja para orar desanimado, pensando que Deus não vai fazer isso conosco, não vai fazer aquilo. Mas Deus faz, irmãos. Tudo no tempo dele, mas não no nosso tempo. Se nós persistirmos em orar, a bênção vai chegar. E aquelas pessoas orando para Pedro, elas vão e vê que é o apóstolo Pedro mesmo, que está ali na porta, e o apóstolo Pedro entra, e eles se alegram por Deus, através do seu anjo, libertou Pedro da prisão. Glórias ao nosso Deus. Glórias ao nosso Deus. Por isso que eu falo novamente, irmãos, Pedro dormia ali na prisão. Nem estava preocupado o dia daquela noite, nem o dia. Porque o anjo do Senhor, no 7º dia, foi e tirou Pedro da prisão. Pedro sabia que o Jesus, o Salvador que ele servia, iria tirar ele da prisão. Pedro, com aquelas muitas pessoas, irmãos,
elas foram e levaram o Evangelho a todas aquelas pessoas daquela cidade e por todo aquele país. E Pedro, irmãos, eu creio, com aquelas pessoas que oravam, eles conseguiram muitas almas para nosso Deus, irmãos. E nós, irmãos, dentro dessa casa de oração para todos os povos, através da nossa oração, a nossa família, os nossos entes queridos, irmãos, vão ser salvos em nome de Jesus Cristo. A igreja era perseguida naquela época. Hoje a igreja é perseguida, nós somos perseguidos, irmãos. Mas Herodes, irmãos, para encerrar a mensagem, Herodes teve um fim trágico, irmãos, um final triste na sua vida, porque matou Tiago, o apóstolo Pedro, e quis também matar o apóstolo Pedro, irmãos. Mas Herodes, irmãos, um dia ele subiu na sua cadeira, começou a discursar ali para o povo, para os judeus. E os judeus, aquelas pessoas, falaram para Herodes, irmãos, esse homem traidor, esse homem imundo, perseguidor da igreja, perseguidor dos apóstolos, querendo matar os apóstolos, querendo matar os que levavam as mensagens de Jesus para todos, irmãos. Esse homem Herodes, esse homem ruim, irmãos, começou a discursar e o povo falou: não é voz de um homem, é uma voz de Deus. E Herodes se engrandeceu, irmãos, começou a bater no peito: eu sou Deus. As pessoas olhavam para ele e batiam palma para ele. Mas naquele momento, irmãos, o mesmo anjo do Senhor, eu creio, irmãos, apareceu na frente de Herodes, irmãos. Esse homem ruim, que não muda hoje, nos dias de hoje, irmãos, que há muitas pessoas ruins nesse mundo, irmãos, mandando matar, mandando prender pessoas, matar pessoas, irmãos, pessoas ruins, que não mudou até os dias de hoje, irmãos. Esse anjo do Senhor aparece para Herodes, irmãos, e Herodes arregala os olhos, irmãos, na frente desse anjo. E o anjo do Senhor toca em Herodes, irmãos. E Herodes, irmãos, estala os seus olhos, e os seus olhos começam a sangrar, na sua boca começam a sangrar, bichos começam a sair do seu olho, bichos começam a sair da sua boca, na sua pele começa a sair aqueles bichos, irmãos, porque o seu corpo coberto ali naquela roupa cheia de joias, de diamantes, aquela roupa já não prestava, porque o seu corpo brotava bicho na frente daquelas pessoas, irmãos. E Herodes, naquele momento, os bichos começam a sair do corpo dele, irmãos. E a palavra de Deus fala que, se você for ler ali em Atos 12, bichos começam a sair desse Herodes, irmãos, esse traidor, esse homem ruim. E naquele momento, Herodes inspirou, morreu na frente daquele povo, irmãos. E esse é o fim do homem, irmãos, daqueles que querem maltratar aqueles que levam a mensagem de Deus e a mensagem de Jesus, irmãos. Porque vai chegar um dia, irmãos, se o homem não aceitar Jesus Cristo como suficiente Salvador na sua vida, irmãos, se ele aceitar, ele vai para o céu. Mas se o homem não aceitar Jesus, irmãos, ele vai para o inferno. E ali a palavra de Deus fala que ali vai ser comido de bichos, igual Herodes foi comido de bichos, irmãos. Por isso nós, irmãos, temos que perseverar até o fim, porque Jesus vai voltar, e lá no céu, irmãos, nós estaremos para sempre com Deus, com um novo nome, um novo corpo, uma nova vida, irmãos, uma nova vida sem mais tristeza, depressão, doença. Ali no céu estaremos para sempre estar com Deus, irmãos, livre desse mundo, irmãos, que nos persegue, que às vezes nos traz coisas ruins. Mas eu creio que Deus está derramando chuva de bênção nesse lugar, nos abençoando, irmãos.
derramando o teu óleo de alegria em cada um de nós essa noite, que ao sair desse lugar nós sairemos diferentes daqui, irmãos. Iremos para o nosso lar com alegria, saúde, tranquilidade, dormir em paz, porque Deus estará sempre conosco, e as palmas